Boa noite, investidores. Estamos aqui ao vivo com o Gentil Nascimento, CEO da Lubes. Meu nome é Rafael Barros, eu sou Head de Análise de Empresas da Exceed. A ideia aqui é que seja um papo muito aberto, que a gente possa aqui trocar sobre a tese de investimento da Lubes, por que a Lubes é um bom negócio, diretamente com o fundador da companhia. Aqui a gente vai entrar na estratégia de crescimento, no posicionamento de marca da empresa, a gente vai entrar na vida do Gentil, como ele chegou até aqui, por que ele hoje está tocando a Lubes, o histórico dele, como ele demonstrou capacidade de entrega em toda a sua vida profissional antes de tomar o desafio aqui da Lubes hoje. Além disso, a gente vai aqui receber perguntas de vocês. É muito importante aqui a interação de vocês ao longo da conversa, para que a gente possa aqui ter uma conversa muito, muito aberta com potenciais investidores da Lubes, tá? Eu vou fazer aqui primeiro uma pequena introdução ao Exceed. A ideia é que a gente possa aqui passar sobre o tema Exceed, por que hoje a gente está realizando aqui a rodada de investimento da Lubes, e depois eu passo a bola para o Gentil, para a gente poder conversar um pouco mais sobre a empresa, entender a tese de investimento diretamente com o CEO da companhia. Falando um pouco aqui de Exceed, a ideia aqui é que a gente conecte boas empresas a uma base de investidores que a gente tem contato, ou seja, vocês. No final do dia, para as empresas, do lado das empresas, a ideia é que a gente dê abertura ao mercado de capitais para empresas que anteriormente não tinham acesso a esse mercado de capitais, ou seja, empresas que eventualmente só teriam acesso ao mercado de capitais quando elas estivessem muito maiores e eventualmente entrando já em bolsas de valores. A ideia é que a Exceed seja uma grande porta de entrada aqui para o mercado de capitais, para pequenas empresas e startups no Brasil. E aí, para o lado do investidor, a gente tem aqui um canal de alocação patrimonial em investimentos alternativos e venture capital no Brasil. O que antes da atuação da Exceed era basicamente inviável, né? A gente tinha aqui ou um risco muito grande, onde o investidor individualmente teria que analisar empresa por empresa, entrar no jurídico, no financeiro, de cada uma das empresas, validar as teses e aí tomar sua decisão, e que por vezes ele mal tinha esse contato, ele mal poderia ter esse contato com as empresas. O que hoje a Exceed facilita essa abertura, facilita esse canal de comunicação entre empresas que precisam de rodadas de investimento e investidores interessados em alocar parte do seu portfólio em venture capital, em empresas pequenas e que têm alto potencial de crescimento. Então, essa é a ideia. Como investir em empresas antes de elas entrarem na bolsa, como investir em empresas num momento em que elas têm alto potencial de crescimento e não estão tão grandes assim, super consolidados no mercado e que, por vezes, ali já nesse estágio não vão apresentar grande potencial de crescimento e retorno para o investidor. Então, essa é a ideia, como ser aqui um canal de alocação patrimonial em venture capital para os investidores no Brasil. Falando um pouco aqui da Lubes, a Lubes é uma empresa de sexual wellness. A ideia aqui é que a companhia ela se posiciona como uma marca premium, que traz aqui uma experiência do cliente mais sofisticada, atingindo um público que, por vezes, não seria interessado na compra, em entrar nesse mercado, em consumir o produto, se não por uma abordagem mais sofisticada, uma abordagem mais premium. Então, a ideia aqui é que ela quebra o tabu e quebra uma barreira de entrada que esse público tem e vai atingir um público que necessita de uma pegada mais premium aqui e, dessa forma, conseguindo aqui um pouco do modelo de negócio da Lubes também, ter capacidade de passar preço, pricing power aqui e ter margem na ponta do varejo, né? Uma empresa que atua no varejo também. Falando um pouco aqui de onde a Lubes está posicionada hoje, esse é um ponto essencial para a construção da tese de investimento da Lubes. Qual é a maior dificuldade aí, já puxando vocês para a conversa? Qual é a maior dificuldade de qualquer empresa do varejo? Entrar em grandes varejistas, entrar em grandes vendedores no mercado. Ou seja, quem hoje é o maior canal de vendas de uma empresa como a Lubes? São farmacêuticas, são redes varejistas do mercado de farmácia. Ou seja, Venâncio, Drogas Raia, Panvel, em São Paulo, dentre tantas outras. A Lubes ela teve uma capacidade muito interessante, mesmo estando ainda num estágio inicial da sua vida corporativa, ela teve uma capacidade de entrar nesses grandes players do mercado, nesses grandes canais de distribuição e se posicionar lá dentro. Vamos lá, é muito difícil você, como uma empresa pequena, conseguir espaço em gôndola dentro desses grandes varejistas. A Lubes conseguiu, conquistou esses clientes e hoje ela tem uma capacidade de expansão dentro dos clientes que ela já conquistou muito alta, o que facilita aqui, o que ajuda a solidificar a tese de investimento da Lubes. Falando aqui também de um outro grande pilar da tese de investimento, sem dúvida nenhuma, um dos pilares mais importantes de qualquer tese de venture capital é o perfil
do empreendedor. O Gentil tem uma ampla experiência no varejo, ele já liderou estratégias de marca como Cerveja Praia e Bayer Mate dentro da empresa que ele foi cofundador, a Better Drinks. Então, ele demonstrou ao longo do tempo, ao longo da sua carreira profissional, uma alta capacidade de entrega, uma alta capacidade de entender o mercado, posicionar um produto interessante e, eventualmente, tendo até uma saída ali parcial para a Heineken, né? De novo demonstrando a capacidade de entrega do Gentil. E dessa forma, quando a gente constrói aqui uma tese de investimento para a Lubes, fica muito sólido, né? Eu tenho uma empresa que demonstrou capacidade de entrar em grandes varejistas, o que não é fácil. Eu tenho uma marca sofisticada, com uma pegada premium, que atinge um público que antes não era atingido pelo produto, pelo mercado que a Lubes está inserido. E eu também tenho um fundador que demonstrou ao longo de toda a sua carreira alta capacidade de entrega e alta capacidade de performance antes de topar o desafio de cofundar a Lubes. Tá? Falei muito, vou passar uma bola aqui para o Gentil para a gente, novamente, ter um papo muito aberto. A ideia é que vocês interajam com a gente, levantem perguntas e, naturalmente, eu vou levantando algumas questões aqui também para a gente poder deixar o papo bem dinâmico. Gentil, se apresenta e a gente toca a apresentação da Lubes. Rafa, obrigado. É um prazer estar aqui, é um prazer estar participando dessa rodada com vocês. Vou ser breve na minha apresentação, porque mais para frente a gente fala um pouquinho sobre mim, mas meu nome é Gentil Nascimento, sou formado em administração de empresas, tenho pós-graduação em gestão de projetos, por sinal sou apaixonado, moro em São Paulo e sou cofundador da Lubes, empresa que já tem aí 5 anos, indo para o 6º ano de vida e já conquistou muita coisa muito legal no mercado, né? Como você falou, eu tenho passado grande já no varejo. Cara, varejo e gôndola e loja, ponto de venda é o que faz meu coração bater mais forte. Eu entro numa loja, eu estou sempre analisando neuromarketing, oportunidade de expansão. Fui criado assim no ambiente de uma família que empreendia em shopping centers em Belo Horizonte. E, de certa forma, o varejo sempre moveu muito meu coração. Então, administro sempre pensando nesse sentido, tá? E trouxe uma bagagem grande do mercado de bebidas, mas mais do que só do mercado de bebidas, mas estratégias que eu chamo de go-to-market, né? Que é go-to-market, né? Cara, não é só ter um bom produto, né? Mas criar uma estratégia inteligente para fazer com que esse produto seja inserido no mercado, né? E existem uma série de questões extremamente relevantes de validação do mercado, respeito do tamanho da marca e por aí vai. E eu acho que o feito, né, da Bayer Mate, da Praia, e eu também gosto muito de falar da Mamba Water. A Mamba Water foi uma marca que eu criei a estratégia comercial da marca. No Rio de Janeiro, fui responsável pela introdução da marca em vários locais, muito antes das pessoas ainda conhecerem. Em São Paulo também, enfim. E hoje é um produto que está despontando aí no propósito, né? Quer dizer, olha só, uma ideia interessante com um propósito interessante, mas isso precisa acontecer. E com a Lubes não é diferente. Então, eu vou fazer um pitch aqui, vou apresentar um pouco mais sobre o negócio, entrar em detalhes nos nossos canais. E no final a gente fica aberto a perguntas, a respostas aí. E também, naturalmente, acredito que ao longo da nossa conversa pode surgir alguma pergunta, alguma coisa que pode ser legal a gente falar. E fica à vontade também, por favor, para me orientando aí ao longo desse caminho. Beleza? Bom, então abrindo aqui nossa apresentação, a Lubes é uma empresa que está oferecendo 7,8% da participação societária e um teto de investimento de R$1.060.000. Já correndo pela Equiseed, já captando, já com investidores, com uma performance bem legal, bem interessante mesmo, assim, e estou muito feliz em ver isso acontecendo. A realidade, ela está, né, a gente está transformando todo o projeto em realidade de fato. Vamos começar aqui, então, contextualizando o que é a Lubes, tá? A Lubes é uma empresa de produtos para a saúde e bem-estar sexual. Primeira coisa que é importante ressaltar, saúde sexual não é erotismo, saúde sexual não é só prazer. Saúde sexual é um universo, e o nosso negócio é esse universo cuja abordagem é enorme, tá? Então, a gente está falando desde o cunho do prazer, propriamente dito, mas a gente está falando de autoestima, de psicologia, de interação entre as pessoas, de reconexão entre as pessoas, do cuidado do próprio corpo, em várias linhas específicas, desde regeneração, desde cicatrização, desde cuidado com o pH, enfim, uma série de assuntos que o universo do bem-estar sexual promove, tá? É uma empresa que já atua há mais de 5 anos no mercado e hoje a gente tem como parceiro clientes que validam que o nosso caminho, que a gente está construindo um caminho, de certa forma, relevante para o propósito que a gente está trazendo, né? A Lubes hoje, ela não tem uma empresa do tamanho dela nesse segmento do mercado hoje, quando eu falo com esse propósito de bem-estar sexual e esse posicionamento de marca. Beleza na Web, West Wing e Época Cosméticos são parceiros estratégicos nossos que traduzem muito bem isso, tá? Beleza na Web hoje e Época Cosmético
ambas, uma sobre o Grupo Natura, uma sobre o Grupo Magalu, né? E outra sobre o Grupo Boticário, ambas gigantescas. West Wing é uma empresa que traduz muito questão de design, sofisticação, adora fazer parceria com a gente, nosso produto está lá constantemente. Mas mais do que tudo, tá? Falar das nossas mais de 300 lojas nas redes de farmácia, como Drogazil, Raia, Venâncio, Panvel, Drogaria Araújo e uma série de outras farmácias independentes. E aqui a gente pode falar mais de 300 lojas, mas é o que você falou no começo da live. Eu acho que poucas pessoas têm, infelizmente, poucas pessoas, só quem é do mercado naturalmente, mas quando você vê um produto numa gôndola de uma farmácia, saber o trabalho que foi feito por trás até esse produto chegar ali. A gente está falando não só de uma capacidade de entrega de qualidade, o que naturalmente é extremamente elevada, né? Pensa num padrão, por exemplo, de um grupo RD ou do grupo DPSP. Os caras, a gestão tem um ISO para tudo que você imaginar, eles ali dentro já implementaram um ISO, né? Quem diria nos produtos, por exemplo. E a gente está ali, homologado, negociando com o fornecedor, contratos que olham capacidade de entrega, contratos que olham capacidade de pagamento, contratos que olham com uma série de coisas, e hoje a gente já está homologado nessas principais redes, tá? Esse é o grande trunfo do nosso negócio, sem sombra de dúvida, e o que nos coloca à frente de qualquer concorrente também, qualquer empresa que possa ser do nosso segmento de startups, que possa ser comparada. E ao longo dessa trajetória, o nosso e-commerce, que ainda de acordo com o nosso planejamento, a ideia é virar isso, é para ter um B2B que fatura mais do que um B2C, mas nosso B2C hoje a gente tem um modelo de e-commerce próprio, que já opera há mais de 5 anos, e ele já atendeu mais de 60 mil clientes. Tá? Então, assim, todos, até uma contribuição que é legal falar, é que a gente já teve ali uma presença de e-commerce em todos os estados do Brasil, já vendemos para... Assim, é realmente um histórico muito, muito relevante, com controle de dados, controle do público-alvo e por aí vai. Tá? E aí, mais legal de tudo, uma margem bruta do negócio, né? Uma margem bruta 67%. Os nossos dermocosméticos, assim como o setor de cosméticos, eu acho que todo mundo vê aí a explosão do setor de cosméticos e wellness, não é à toa, né? O setor de dermocosméticos em geral, ele tem uma boa margem, se trabalhar com inteligência, trabalhar com planejamento, ele é um segmento que é capaz de entregar isso, e o nosso negócio, ele tem uma curva ABC, que tem uma composição de preços, enfim, uma composição de produtos ali, margens internas que trazem essa margem que é bem interessante, tá? E com potencial gigante para poder expandir, tá? Então, contextualizando isso, eu acho que isso é um slide importante, deixar bem claro, e o nosso propósito aqui é diversificar, naturalizar o diálogo, naturalizar os produtos, naturalizar, enfim, o segmento como um todo. Todo mundo aqui é um público-alvo em potencial, né? Bom, então, mais uma vez, nosso B2C, lubs.com.br, nosso site com histórico de mais de 60 mil clientes atendidos, tá? É extremamente importante olhar para esse canal. Naturalmente, ele tem uma excelente margem. A gente sabe que o B2C, ele tem o fato de não ter atravessadores, ele tem as suas vantagens. Mas não só isso, tá? O B2C nos permite nos posicionar, nos permite lançar produtos, testar a aderência de determinados produtos. Enfim, uma série de coisas que trazem a relevância para esse canal. E o B2B2C, né? Que a gente está mais uma vez batendo na tecla da DPSP, Raia, Drogazil, a Venâncio no Rio de Janeiro. Venâncio, inclusive, que eu gostaria de dizer que é um dos primeiros, para não dizer o primeiro case de um vibrador vendido numa gôndola de farmácia de uma grande rede brasileira. Em São Paulo, a gente já teve uma farmácia que tem só 3 unidades, que é a Drogaria Iguatemi, que é fantástica, por sinal. Ela fez um teste, mas a Venâncio colocou logo em 16 lojas. Se a gente pensar nisso, né? Assim, o que é um comitê de uma drogaria dessa, de fato olhar para fora e falar, putz, está acontecendo lá fora, né? Quem quer ser o primeiro aqui no Brasil a fazer? E a Venâncio no Rio foi essa parceira. E é legal deixar claro aqui também que a gente vai estar falando, quando a gente falar de B2B, B2B2C, é muito importante entender o potencial de venda digital desses canais, tá? Porque o nosso negócio, ele performa muito bem também no âmbito digital, né? Então, a gente vai estar falando de Raia, mais os aplicativos da Raia, de venda da Raia, da Venâncio, o aplicativo de venda, os apps da Venâncio, tá? Então, todo o universo digital que esse segmento também explora, tá? E, por fim, uma chancela que eu considero uma grande vitória para a gente em termos de qualidade e sofisticação. Em São Paulo, a gente tem um hotel na cidade de Matarazzo, chamado Rosewood, um hotel 6 estrelas. É um hotel, eu não sei quanto tá hoje em dia, mas a gente está falando de uma diária a partir de R$8 mil, R$9 mil. É um hotel onde todos os seus quartos, quando você entra lá, em amenities, onde a gente tem ali a L'Occitane, onde a gente tem a Granada, onde a gente tem presentes para os clientes, enfim, produtos para serem consumidos ali dentro, a gente encontra produtos da Lubs numa case personalizada. São parceiros já, nossos parceiros há mais de 2 anos, e eu acho que isso dispensa comentários quando a gente quer falar do nosso posicionamento,
né? A gente está trazendo uma discussão e apresentando uma solução de uma forma que nunca foi feita antes, né? Vamos esquecer essa abordagem de uma sexualidade esdrúxula, que afasta, que não se aproxima, e entender que esse nicho ele existe, tá? Então, mais uma vez, hoje, a gente está trazendo aqui 3 exemplos, o Grupo RD, Raia Drogasil, a DPSP São Paulo, Pacheco, e a Venâncio, que é a nossa grande representante no Rio. A Pacheco, no Rio de Janeiro, também é muito forte, né? A DPSP através da Pacheco. Então, aqui, a gente tem o Rio Eixo São Paulo muito bem localizado, fora outros estados também. Hoje, RD, a gente está em 197 lojas Tier 1, Premium. Esses grandes grupos, eles já fazem uma segmentação interna de acordo com categoria, preço e público-alvo, e eles já nos orientam, né? Então, normalmente, quando a gente tem um produto premium, a própria rede fala, olha, o seu perfil, o seu produto é X lojas do nosso negócio aqui. A gente olha ali, né, geograficamente, a gente olha uma série de coisas e toma uma decisão, mas, naturalmente, o universo de expansão é gigantesco ali dentro, tá? Então, hoje, a gente tem uma quantidade de PDVs e a gente tem uma capacidade de ampliar isso dentro desse universo em que a gente já atingiu o maior objetivo, que é o cadastro e a efetiva compra. Não é só cadastrar, é cadastrar e vender, né? Então, a gente tem um planejamento de crescimento dentro do Grupo RD, né, Raia Drogasil, a chegar em 5 anos em mais de 1.000 PDVs, na DPSP mais de 700 PDVs, na Venâncio 150 PDVs. Isso aqui eu estou trazendo só essas 3 principais veias, tá? Mas é importante a gente lembrar também da Drogaria Araújo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. São mais de 500 lojas com entrega, renovação de estoque diário, um aplicativo fantástico. E o Grupo Panvel, que tem lojas em São Paulo, mas está muito concentrado, é o grande representante aí, eu acho que do nosso segmento do sul do Brasil, a qual nós já estamos homologados, tá? A gente já tem mais de 15 lojas em Florianópolis, lojas em Porto Alegre, Paraná, por aí vai. Tá? Então, a ideia aqui é, de fato, levar o B2B para 70% da composição do nosso faturamento, da representatividade disso. A gente traz uma evolução planejada dentro desse crescimento, tá? E a gente, mas por que a Lupus quer crescer tanto no B2B e não tanto no B2C? Olha, essa capilaridade, quando a empresa está começando, no primeiro momento a gente olha muito para a margem, acha que a margem do B2C, a venda direta, ela traz uma margem melhor. Mas quando a gente vai entendendo custos de logística, custos de marketing para fazer sellout, uma série de coisas, essa pulverização e trabalhar com essas grandes redes é o que mais nos permite, de fato, escalar o negócio, tá? Obviamente, ainda falando de proposta de valor, potencial, enfim, uma série de outras coisas que estão ali dentro também. Então, como que a gente vai fazer isso? Eu gosto de trazer muito meu histórico aqui, tá? Mais uma vez, minha paixão pelo PDV. E, antes de tudo, é muito importante lembrar que sellout, né? Venda em parceiros como farmácia, ou a própria rede supermercadista também tem umas lógicas parecidas. Relacionamento com compradores de mundo acima de tudo. A indústria ela tem que se sentir responsável pela venda e pela saída desses produtos nesses parceiros, tá? Isso é um grande erro que muita indústria, muita gente comete, assim, coloca o produto dentro, põe na gôndola e para de acompanhar, né? O sellout, a venda disso, é, de certa forma, uma responsabilidade, no mínimo, metodológica da indústria também. E existem uma série de formas de fazer isso. A primeira delas, por exemplo, é garantir um time de promotoria visitando essas lojas. Dados, você precisa ter dados. Né? E desde coisa de dados mais simples, do tipo o que cada loja está vendendo, mas também, às vezes, um ponto extra e testar pontos diferentes em loja, por aí vai. Tá? E a gente está falando também, naturalmente, de visual merchandising, que é material de trade, tudo aquilo que a gente vê nas farmácias, que a gente vê gôndola, faixa de gôndola, wobbler, stoppers, enfim, uma série de coisas. Isso é fundamental para o nosso negócio também. Mas, no nosso caso, chama muita atenção para a parte digital. Atuar muito na parte digital desses parceiros também é importante. Eu tenho um case legal na Venâncio, quando a gente colocou os produtos na Venâncio, bem no começo, eu sabia que o cliente ia chegar no primeiro momento, ele estava muito aprendendo, isso foi 3 anos atrás, a gente estava aprendendo ainda como é que ia ser essa reação ali dentro, e aí eu tive a ideia de colocar uma faixa de gôndola na frente com o QR Code que levava para o site da Venâncio, da venda do produto. Então o cliente chegava lá, ele olhava, mas a gente tinha esse receio da pessoa olhar aquilo, porque aquela parte da farmácia, a gente sempre tem uma certa dúvida, né, de como que é a performance ali dentro do shopper como um todo, né, e foi muito interessante, assim, observar essa relação, e de certa forma um omnichannel foi criado ali, né, a pessoa entrava, via a faixa de gôndola, que homologava o nosso espacinho ali dentro, e tinha o QR Code que ia direto para o site da Venâncio. É uma experiência bem legal. Então é isso, trabalhar com relacionamento, investindo digitalmente, né, é muito importante, digitalmente, promoção, desconto, Black Friday, por aí vai, mas também promotoria, inteligência de campo, tá? Isso é fundamental. Gentil,
Vou te interromper aqui, a gente já tem diversas perguntas aqui no chat especificamente sobre a estratégia B2B. Tá. A pergunta do Heitor é qual é o impacto, no que se refere à margem bruta, sobre a expansão dentro do B2B? Ou seja, se no B2B eu vou ter uma margem menor, se no B2B eu vou ter uma margem maior, como é que é a ideia da Lubes com relação à margem sobre a expansão dentro do B2B e qual é o impacto disso na margem? Tá. Essa é uma excelente pergunta, e inclusive, isso é um assunto que eu tenho trabalhado internamente, constantemente. Até um tempo atrás, até uns anos atrás, eu acreditava mais no B2C como o canal que tinha a maior margem, tá? Mas hoje em dia, principalmente com esses novos paradigmas comerciais ligados a marketing de performance e redes sociais, as empresas estão muito dependentes de investimento em marketing direto para poder aumentar o faturamento no canal B2C. Acho que isso é uma coisa que mudou muito o paradigma de mercado. Então, eu te falo o seguinte, hoje eu tenho um CAC fixo, hoje eu tenho um ROAS de 4,5 no Meta. Eu sei que se eu investir mais tanto, eu vou trazer mais tanto, mas eu vou estar sempre investindo mais para poder trazer mais. E está sendo uma fatia muito, muito relevante hoje em dia, tá? Eu posso te falar, sem brincadeira, que de 15% a 20% hoje em dia da margem da venda do canal direto está sendo em marketing de performance. Mesmo sendo ainda estratégias mais inteligentes que a gente tem visto hoje, que é o UGC, né? User Generated Content, que a Zereses do Rio de Janeiro faz isso muito bem. Mesmo essas estratégias ainda continuam muito caro, tá? Então, eu entendo que teve uma mudança de paradigma recente, onde a margem a margem do varejista, né? Inclusive a margem desse segmento é uma coisa que é em média uns 40% a margem, é até mais baixa do que muita gente acha, a margem que eles ganham ali em média em todas as redes, tá? Essa margem, se a gente for colocar na ponta do lápis, o gasto que eu tenho com marketing de performance, tá? Mas a logística que eu tenho pela venda individual no B2C, cada venda eu tenho uma logística com ticket médio, vamos colocar ali, hoje o ticket médio da Lubes deve estar entre uns 170 a 180 reais, tá? Já é um ticket médio alto, mas ainda assim um custo de logística de 20 reais, 15 reais, dependendo, coloca isso, mais o marketing, enfim, hoje, por incrível que pareça, se a gente for colocar na ponta do lápis, a margem de ambos os canais, no final das contas, está ficando similar. E aí, se eu quero girar, escalar, crescer, né, a gente acaba encontrando o B2B como uma resposta mais saudável em relação a isso, tá? Então é isso, assim. E crescer no B2B é um custo, o custo desse crescimento ele é relativamente previsível, assim, porque os centros de distribuições dessas redes, eles são únicos, tá? Então eu vou estar sempre entregando no mesmo lugar esses CDs que entregam para as lojas. Então, na hora que eu plugo mais lojas, esses CDs começam basicamente a entregar para mais lojas e eu só tenho que alimentar com uma frequência maior essas distribuições, tá? E, naturalmente, um investimento maior também de promotoria, de gôndola e tal, mas isso a gente consegue fazer uma inteligência, entendendo quanto que está saindo, eu já olho a minha margem ali, já tenho um orçamento de quanto que eu posso gastar com ação, de quanto que eu posso gastar com promotoria. É isso. Acho que você acha que tá respondido? Excelente. Legal. A gente tem mais uma pergunta aqui. Quando a gente fala de aumentar a participação dentro do B2B, me conta um pouco da estratégia. Eu lembro que durante as conversas com o Gentil, ele comentou um ponto importante. Quando você expande dentro do seu canal B2B, você não expande loja por loja. Você pega um pacote de novas lojas que vão entrar no seu portfólio ali de lojas que você vai estar atingindo dentro de uma rede. Essa foi a pergunta da Ana Zucato. Passo a bola para você. Como é que vai ser esse processo de conquista dos próximos passos dentro do B2B? Como você vai conseguir atender esses clientes e expandir dentro desse pacote de novas lojas que você vai ter que fechar? Boa, excelente pergunta. Obrigado, Ana. Olha, eu falei mais cedo da importância de ter relacionamento com o gerente de categoria, mas vamos lá. Relacionamento é uma coisa e dados e resultado é outra, né? Mas, querendo ou não, tem uma coisa que é interessante ter, a gente entender o lado do gerente de categoria e um comprador de uma rede. Ele tem ali uma gôndola que tem uma série de produtos e as redes mais evoluídas, elas inclusive olham até uma margem por metro quadrado ali da área que eles fazem o cálculo. Quando você leva uma proposta de expansão para um comprador, você tem que levar junto uma proposta de investimento ali dentro. Então, é assim que funciona. Você chega ali e fala, olha, hoje eu estou em 197 lojas, eu quero chegar em 300. Mas eu já estou aqui com o pacote, me mostra o seu book de trade,
né? Quero entender todas as minhas possibilidades de trabalhar trade dentro dessa loja. Já vamos fechar aqui. Faz parte da negociação. Se você me leva agora de 197 para 300 lojas, eu já vou comprar o banner do seu app, eu já quero fazer um e-mail marketing dentro do seu CRM, todo mundo que comprou um produto similar a KY dos últimos 12 meses, eu quero mandar um e-mail personalizado da Loops. Isso é tudo pago. Essas redes de farmácia, inclusive, elas são geniais nesses canais de merchandising interno e é uma fonte de faturamento e remuneração absurda desses negócios, tá? Então, tem um canal ali dentro, que é o canal de merchandising nessas redes, e é assim que funciona. É basicamente uma negociação onde você demonstra para o comprador que ele pode apostar em você, entendeu? Então, é diferente da primeira vez. Da primeira vez, ela realmente demanda, assim, acreditar, ele tem que acreditar na margem, você já tem que levar, muitas vezes, uma primeira bonificação, tá? Isso aconteceu lá atrás, eu já tive que fazer umas primeiras bonificações para algumas lojas, ver o primeiro sellout, por aí vai. Mas depois que você já está ali, tá? É diferente. Hoje, o nosso histórico na RD, a nossa venda está subindo. Tá? É muito interessante falar que a gente não está conseguindo atender, mais para frente a gente vai falar isso, a gente não está conseguindo atender a demanda deles, dos CDs. Mas loja a loja, o sellout ali tá subindo, sabe? Nesse cenário, eu consigo levar para o comprador, sentar com ela, marco uma reunião presencial, vou lá, levo um projeto e falo, olha, quero expandir para mais X lojas. E a minha contrapartida não é só né, enfim, desconto ou promoção, é investir em sellout. E que, no final das contas, é uma coisa inteligente a ser feita, porque a primeira venda para um varejista é muito fácil. A segunda venda que é o grande desafio, né? Consolidar uma marca é sobre vender e vender de novo e vender de novo. Então, é dessa forma que a gente pretende fazer, tá? O mais difícil é aquilo que a gente já fez. Agora é verba para sentar e levar um projeto. Excelente. Acho que a gente pode seguir. Eu tenho aqui mais algumas perguntas que eu vou encaixar em pontos futuros aqui da nossa conversa. Podemos seguir. Beleza, boa. A gente estava falando aqui falar um pouquinho rápido do nosso mercado consumidor. O mercado consumidor desse segmento, a gente tem várias vertentes que a gente traz para compor ali esse universo nosso que a gente pode expandir. Primeiro, a própria projeção do Sextech. Sextech, quando a gente fala aqui, a gente está trazendo várias linhas, desde os produtos eróticos, mais propriamente dito, ou então linhas mais evoluídas, mais para a área da saúde, tá? De fato, existe uma projeção bem grande em relação a esse mercado, 3,4, né, bi de dólares de projeção. E aí, o Brasil em si, por si só, né, gente, o Brasil ele é o país da natura, né, o Brasil é o país do consumo, enfim, a gente tem uma cultura que favorece, de certa forma, a um diálogo a favor da sexualidade, de uma sexualidade comparada com outros países, né? Assim, o Brasil ele tem isso, assim, ele tem essa vantagem, e isso trazem dados, tá? O Brasil hoje ele é um dos países que mais busca pelas categorias, pelo segmento. Eu estou falando de saúde, tá? Sex toys, saúde, por essa área do mundo. E, naturalmente, a gente tem o potencial da relação das pessoas com as compras online, tá? Isso aqui é muito importante incluir o crescimento dos próprios apps e vendas e faturamento dos nossos parceiros B2B, tá? Então, de fato, é um universo bem, bem robusto, assim. E, no final das contas, pensar na própria classe A e B brasileira, da quantidade de pessoas sexualmente ativas, da quantidade de pessoas cujos problemas ou as soluções vão mudar ao longo do tempo, tá? Sobre o futuro, a gente sabe que o mercado brasileiro vai crescer muito. A gente tem aqui essa expansão média, esse dado médio de crescimento de 8% ao ano. A gente já tem alguns grandes exemplos disso hoje acontecendo no Brasil, com outro posicionamento. É muito importante deixar isso claro, um posicionamento totalmente diferente, tá? Mas a gente tem hoje a CIMED com uma linha de toys e produtos já em farmácias brasileiras. Quer dizer, se a CIMED está fazendo, eu, Gentil, estou aqui começando, né, já estamos colocando o som em frente, mas não é possível, né, que a gente está errado. A gente tem a Sephora fora do Brasil, inclusive eu troquei um e-mail com eles essa semana para entender o posicionamento, como é que eles estão. A Sephora fora do Brasil, ela vende produtos de saúde sexual, e eu vou te falar que a cada 2 meses eu dou um reply no mesmo e-mail, porque eu quero ser o primeiro a entrar na Sephora no Brasil. E, cara, e fora do mundo ali, CVS, Target, Walmart, enfim, uma série de marcas que já tem em seus canais de venda online e físicos também, assim, produtos desse segmento, tá? Então, o futuro, ele é promissor, mas o presente ele também já é um fato, já é uma realidade, né? A gente tem a Hypera hoje, que é uma das grandes farmacêuticas com Dermacide, também é um posicionamento diferente do nosso, mas é um segmento que a gente quer abordar, que a gente pretende trazer nos próximos anos, com certeza. Natura não investe, não tem produtos próprios, mas muita gente não sabe. A Natura tem um fundo de investimento e ela investe nesse segmento fora do Brasil. Inclusive,
e só de curiosidade, a marca investida pela Natura tem como sócia Dakota Johnson, que agora está num filme, né? Que é um filme com Pedro Pascal, super famoso, tá bombando, fez 50 Tons de Cinza. Quer dizer, é uma associação com uma marca que tem uma conexão com as pessoas reais, tá? E a NIDS, da RD Saúde, tem muita gente que não sabe, mas se for na farmácia, no grupo RD, tem lá os lubrificantes, a própria rede de farmácia tem ali também os seus produtos também, tá? Como é que a Lubs funciona? A Lubs tem um modelo muito objetivo e com uma gestão muito enxuta, tá? A formulação e criação dos nossos produtos a gente faz com base em comunidade de pesquisa. A gente tem uma comunidade grande, a gente tem um histórico enorme para fazer pesquisa com metodologia, para entender o que a gente tem de demanda. Passo de formulação, aí entra técnico, né, responsáveis técnicos, químicos e especialistas. A Lubs não inventa nada. A gente sabe onde a gente quer chegar e aí, de repente, começa um trabalho de desenvolvimento disso. Chega a fórmula, devolve fórmula, gostei, não gostei. Enfim, até chegar numa formulação com um respaldo técnico. Por quê? Porque você não aprova na Anvisa uma coisa que não tem um respaldo técnico, né? Então, quer dizer, a gente entendeu isso, formulou o nosso produto, a gente fabrica com um parceiro terceirizado, tá? Hoje no Brasil, isso é uma realidade, isso é um paradigma brasileiro, inclusive da indústria de cosméticos, tá? Eu não quero que o negócio da Lubs seja investir em inox. A Lubs não vai investir, eu não quero preocupar com manutenção, eu não quero preocupar com a qualidade, o selo de qualidade, enfim, né, políticas de PCP, enfim, o nosso negócio aqui é criar marca, é criar valor, é criar demanda, é criar sonho, fazer sonhos acontecer, melhorar a vida das pessoas, de certa forma. E a terceirização, ela permite que você tenha o padrão Anvisa, que é muito rigoroso, tá? Ela permite que você consiga alinhar, na medida do possível, a demanda com a fabricação. Eu falo na medida do possível porque a gente ainda é pequeno, então esse é um desafio que a gente enfrenta, tá? E uma série de outras coisas, tá, gente? Mas principalmente crescer, tá? Não tem a menor condição de uma empresa desse segmento nosso começar se não estiver trabalhando com parceiros de terceirização desse segmento. Isso é muito comum, tá, gente? A NIDS, que eu acabei de falar, que é do Grupo RD, é fabricada no mesmo parceiro que eu faço a Lubs, tá? Só para entender, assim, os grandes estão junto com os pequenos, eu negocio um tempinho da máquina do cara, mas eu sou feito na mesma fábrica, tá? E a logística terceirizada, eu tenho um galpão na Vila Olímpia, em São Paulo, que é um parceiro nosso que trabalha com marcas complementares, entrega em até 24 horas, dependendo do bairro de São Paulo, até no mesmo dia, com rastreio de telefone, a pessoa já recebe, é super legal. Esse é um segmento também que está crescendo muito ultimamente, cresceu muito, né? E por fim, a criação das estratégias, que eu acho que é o nosso grande negócio aqui, criar demanda, tá? Então, é bem objetivo. A Lubs hoje, ela está com 5 funcionários, tá? Uma empresa muito robusta, muito objetiva, muito gerenciada, muito nas mãos. 2025 a gente ficou muito enxuto, principalmente, e eu acho que esse modelo é um modelo que está muito fácil da gente, enfim, de escalar, crescer. Isso não vai mudar, não pretendemos mudar isso tão cedo. Gentil, fazendo aqui um apontamento do Bruno Silva, me conta um pouco sobre a curadoria que vocês fazem sobre os ingredientes. Quem foi você contou um pouco de quem a indústria que produz os produtos da Lubs hoje, mas me conta um pouco, desde o processo de ideação do novo produto, até eu selecionar ali ingredientes, até eu colocar em produção o meu produto, me conta um pouco do processo de criação de valor mesmo que a Lubs passa em curadoria de insumos, em testes desses produtos, como são testados. Me conta um pouco desse processo, um pouco da mistura das perguntas do Bruno, mas acho que gera valor aqui. Uhum. Olha, a gente está constantemente... Primeiro, Bruno, obrigado pela pergunta, desculpa. Bom, a gente está constantemente olhando para fora, a gente olha para fora sim, tá? Existem benchmarks no mercado americano e no mercado europeu que eles já cantam determinadas bolas para a gente, assim, sabe? No sentido de que tipo de produto que pode ser interessante a gente trazer para cá. Então, primeira coisa, a curadoria ela é baseada em pesquisa, tá? Pesquisa de campo, benchmark. Alguns produtos da Lubs, eles foram criados olhando para fora, né? Até a própria formação da Lubs, tá? A gente não chegou a falar dessa história ainda, mas a Lubs ela foi criada quando a gente observou esse segmento explodindo nos Estados Unidos e mostrando que era possível ter essa narrativa, enfim, era possível ter essa proposta. Uma vez que a gente entende que determinados produtos podem ser interessantes, né? Antigamente não tanto, mas hoje em dia mais, principalmente depois que eu assumi 100% como gestor. Eu olho muito a escalabilidade e a margem do produto, tá? Eu vou ser muito sincero. Hoje em dia isso tem que passar por um crivo, né? Eu acredito profundamente que a partir de agora é importante que os produtos sejam 100% de alta margem e de consumo recorrente,
tá? Então, a gente tem esse crivo, segundo crivo, alta margem de consumo recorrente, porque a gente está aqui para escalar o negócio também, tá? E aí a gente vai falar da curadoria artística disso tudo, né? Bom, a gente faz pesquisa com a nossa comunidade para entender, primeiro, a formulação final, tá? Óleos, em geral, a gente pode chegar em vários caminhos diferentes. A gente pode chegar em óleos, por exemplo, lubrificantes, que sejam mais molhados, menos molhados, mais pegajosos, menos pegajosos, e por aí vai. Então, a gente tem que trabalhar para encontrar um resultado que atenda a nossa, né, essas pessoas, essa pesquisa que a gente faz, a gente cria um grupo de trabalho junto, tá? Mas ainda tem um outro detalhe. A Lubs, ela preza muito por usar produtos naturais, tá? A gente quer sempre ser uma marca clean label. Então, além disso, também a gente passa por esse crivo para entender o que é natural. A gente tem, por exemplo, um lubrificante, o nosso Naked, ele tem uma formulação única. Apesar de ser um lubrificante sem cheiro, um lubrificante sem nenhum tipo de sensação, ele tem uma formulação única e vai ser uma aprovação nova na Anvisa, diferente das outras coisas. Por quê? Porque ele é 100% natural, tá? E aí, por fim, cheiro, essa essência, né, esse toque do produto final. Aí, no caso, a gente tem o dedo da nossa co-founder Chiara, que está com a gente junto na parte de desenvolvimento, de inovação do negócio. E a gente tem, naturalmente, o dedo de todo o nosso time de criação interno, que é composto por mulheres que estão consumindo constantemente esse tipo de produto, tá? Então, grande resumo, é benchmark, tá? E agora, para onde que a gente olha? A gente olha para quem está inovando, principalmente acima de tudo. Excelente. Vamos seguir. Boa. Bom, então, só passar rapidamente por esse slide aqui, as pessoas sempre colocam, putz, mas como é que a Lubs ela cria mercado, né? Como é que você consegue gerar valor? Afinal de contas, beleza, você tem um produto e agora, né? A gente falou que existe uma barreira de entrada lá no começo, que era o tabu. A Lubs, ela cria o próprio mercado, de certa forma, como ela combate o tabu. Então, educação é a chave para o crescimento do nosso negócio. Com educação, a gente combate o tabu, combatendo o tabu, a gente gera o bem-estar, né? A gente gera a crítica, a gente gera a pergunta, e aí a gente gera conversão em vendas e por aí vai. E esse universo não para de crescer. Se a gente entrar hoje nas nossas redes sociais, a gente vai ver que a Lubs ela se posiciona muito voltada para a parte de educação, muito diferente de várias outras empresas que focam no prazer, que focam enfim, seguem outro caminho. A Lubs ela gosta bastante de trazer o diálogo, de trazer, enfim, informação. E a gente também tem um exemplo bem legal disso, que a gente recentemente fez um estudo para ver o quanto que os nossos e-books trouxeram efetivamente de faturamento. Isso aqui é um dado bem legal, assim, onde eu mostro que eu criei alguns e-books, inclusive com o Carvalhando, com o André Carvalhal, que é um querido também do Rio de Janeiro, tá aí perto da Rico City. A Inner Circle, uma empresa de um app de paquera enorme, gigantesco. A gente fez uma parceria, um guia de dates com eles recentemente também, foi super legal. E esses guias, as pessoas, elas baixam esses guias, que elas buscam informação e elas deixam um e-mail. Naturalmente, a gente usa a ferramenta de educação para captar lead e trabalhar isso depois. E hoje em dia a gente consegue cruzar muito bem isso, sabe? Então, educação acima de tudo. Essa vai ser a forma que a gente sempre vai ver a Lubs se posicionando, trazendo questionamento. A gente quer trazer gente da área da saúde, médicas, fisioterapeutas, ginecologistas, terapeutas, psiquiatras, tá? É muito importante ter essa chancela da educação acima de tudo. Aqui a gente tem 2 slides onde a gente mostra a validação como um todo. Convido a entrar no nosso site lá, ver as avaliações, enfim, são realmente bastante gente que coloca alguns comentários, são bem interessantes, assim, porque muitas vezes eles falam das dores que a gente vive, mas é muito bonito, assim, você de fato colocar um produto no mercado e eu ver coisas do tipo, minha relação melhorou, enfim, é interessantíssimo, assim, né, ver que na prática as coisas realmente elas acontecem bem. E a gente tem um nível de recorrência bem interessante, mais de 60% das pessoas já compraram mais de uma vez no nosso site, tá? Aqui mais uma validação, tá? Hoje o nosso portfólio, 16 SKUs, vou subir um SKU no Black Friday, não vou falar qual, mas eu posso falar que ele é um SKU que eu defendo muito o propósito da marca, posso falar que ele é um SKU que traz diálogo entre pessoas que já estão juntas há muito tempo. A ideia aqui é conectar mais ainda, tá? A gente tem esses dermocosméticos, o futuro, lançar novos dermocosméticos, não sei. Se a gente quer lançar novos lubrificantes, inicialmente a ideia da captação não é essa, tá? Porque demanda aprovação de Anvisa, desenvolvimento de uma série de coisas, principalmente a área dos dermocosméticos, que é mais sério. Mas a parte de baixo ali, do Go Slow, que é o óleo de massagem, o sérum, esses produtos, eles certamente são produtos bem legais, que eles são até mais fáceis em termos de regulamentação, e são linhas que a gente quer seguir. Tem linhas também, só para falar, assim, que eu acho legal, eu quero muito ir para a área enfim, tem várias áreas interessantes assim que a gente pode abordar do universo da sexualidade, como a área, por exemplo, da saúde menstrual feminina, a área da terapia, psicologia, né, a terapia de casal, enfim, feedback de pessoas, tem uma série de caminhos que a gente pode seguir também, não só
trabalhando dermocosméticos, tá? Mas, enfim, isso aqui são assuntos para os próximos meses somente. As nossas performances, então, a gente tem um crescimento. Hoje, em 2025, a gente teve um crescimento muito, muito, muito interessante esse ano já. Mês após mês, a gente trouxe bastante crescimento, assim, está sendo um ano muito desafiador para a gente, que inclusive objetiva, né, essa captação, e a gente está conseguindo, de fato, aumentar o faturamento dentro do ano, que está sendo muito interessante, mas olha os números que a gente tem em 2024, 3,4 milhão, ponto de venda atual mais de 300, mais 60 mil clientes atendidos, esse CAC estável, que é bem legal, acho que mostra planejamento em termos de custo de marketing, a conversão também, tá? E aonde a gente quer chegar agora aqui é na compensação, né, de uma demanda totalmente reprimida que a gente vive hoje, que é no B2B, né? Hoje o B2B está me pedindo mais do que eu dou conta de atender, e não é pouco não, é muito, tá? Um pouco do nosso posicionamento, hoje a Lubs ela está se posicionando como uma marca premium, então a gente tem uma qualidade muito alta, o preço similar às marcas que se posicionam como premium, tá? A Jontex Naturals é uma marca interessante, que também é mais natural, enfim, tem produtos sem parabenos, enfim, que eu acho que talvez se compararia um pouco mais, mas em propósito não é totalmente diferente, tá? Um pouquinho sobre mim, mais uma vez, tenho esse histórico de varejo, o que eu mais amo no mundo, é fazer negócios inovadores se tornarem, invenções se tornarem inovações, né? Eu acho que é legal, assim, né? Fazer invenções se tornarem inovações. Quando eu entrei até um papo interessante, acho que eu nunca te falei isso, não sei se eu já te falei, Rafa, mas quando eu saí da Better Drinks, eu já vi ali as coisas acontecendo, a conversa com a Heineken acontecendo, né? As coisas estavam muito engatilhadas, a Mamba foi, a praia foi, e eu comecei a ficar com ímpeto, sim, e tal, e eu literalmente peguei um papel e escrevi algumas empresas que eu admirava e que eu enxergava isso, sabe? A Bayer Mate, que é um chá gaseificado, eu morei no Rio de Janeiro 1 ano fazendo a estratégia comercial da Bayer Mate, e todos os dias eu ouvia dos cariocas assim: cara, você deve vender até gelo no Alasca, porque você está vendendo mate no Rio de Janeiro. Só que eu achava que eu falava, mas isso aqui é diferente, isso não é mate, isso aqui é uma coisa nova, vocês não entenderam ainda. E a Lubs, ela bate no mesmo lugar em mim, assim, sabe? E quando a gente olha e fala assim, sim, a gente tem que começar a olhar para a sexualidade como um assunto de saúde, sabe? A gente tem que olhar como um assunto de saúde, como um assunto muito relevante para a vida de todo mundo. E essa forma que a Lubs traz, que ela se posiciona, aquilo me encantou demais. Eu conheci a Kiara, a gente assim, já começou a trabalhar junto, o negócio foi incrível. Enfim, e até hoje estou nessa missão, tá? A gente tem a Clariana, a nossa rede de conteúdo, tudo que está por trás do nosso posicionamento, tá, gente? De linguagem, de narrativa, não é minha. Muito importante deixar isso claro. Eu sou um grande camisa 10 na condução desse propósito. A Lubs é uma empresa que tem uma narrativa feminina. A gente se posiciona com uma narrativa feminina e ela é tocada por mulheres, tá? Então, o nosso time é 100%, tirando, né? Eu sou a cota masculina da Lubs hoje. A gente tem um time 100% composto de mulheres. Sim, eu tenho um posicionamento afirmativo para ampliação do time compondo com mulheres, porque eu acho que isso faz sentido no nosso propósito, é importante deixar isso claro. Inclusive, né, até eu aqui, Gentil, você é um cara e tal, né, é importante deixar isso bastante claro para a gente. E a gente implementa também hoje uma gestão financeira muito robusta eu estou implementando um orçamento base zero, então eu tenho um time focado nessa gestão financeira e até pós-captação também, eu sei a responsabilidade, né? Isso é muito, 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 muito complexo. Realmente a gente quer entregar esses dados, então eu pluguei esse time aí financeiro exatamente com esse foco em indicadores. Tá? Também é formado por mulheres, detalhe. E também é formado por mulheres, em detalhes. Inclusive a Risa Braga, deixar ela registrada nessa live, sempre me ajudou bastante. Conhece investidoras incríveis, tem cases super legais na vida dela e é grande responsável também por essa ponte, por esses feitos e também nessa construção nossa financeira ali, tá? A gente tem bastante clipping, né? A gente tem bastante cases. Hoje, em breve deve começar a aparecer mais coisa, tá? Naturalmente, essa captação eu tenho plugado mais assessoria de imprensa para trazer mais o nosso propósito. Enfim, chegamos no momento final aqui, de entrar na oportunidade de investimento. Você quer fazer alguma colocação, Rafael, em relação a... Não, acho que a gente pode seguir. Acho que a gente pode seguir. Beleza. Bom, trazendo aqui um pouco do nosso use of proceeds, né? Vamos falar dessa forma. Bom, é muito importante deixar isso claro aqui. A Lubs, ela quer crescer no universo onde a gente já enxerga, tá? A gente está homologado em redes de farmácia, a gente não está conseguindo atender. Eu recebi mais de R$1 milhão em pedidos, só do grupo DPSP, e atendi 150 mil.
tá? Então, aqui, as nossas primeiras entregas de crescimento, de faturamento, são dentro desse universo, tá? E como é que eu vou fazer isso? Com produto e ação comercial, tá? Não vou fazer captação nessa hora para desenvolvimento de novos produtos, para contratação de pessoas, para ampliação do escritório. O objetivo aqui é resolver um problema que ele existe e ele é tangível, tá? Então, a gente vai focar em eliminar a falta de produto. Isso é rápido, tá? Isso é bem rápido. Inclusive, isso é uma coisa que está sendo feita constantemente, mas a gente consegue planejar e eu consigo sentar com os compradores das redes e programar essas expansões, né, que a gente tanto falou, tá? Então, é isso, produto, foco nos dermocosméticos, no que a gente atende, tá? Então, a gente quer expandir campanha de influenciador digital. Essas estratégias de UGC que eu falei, que eu dei o exemplo das Erezes, elas são muito interessantes, a gente está investindo cada vez mais nisso. Hoje mesmo começou uma campanha nova nesse segmento, mas tem muita coisa que a gente quer entender ainda, sabe? O que pode ser feito desse universo. Nosso segmento ele tem umas especificidades, então às vezes as pessoas elas falam, quem não faz podcast, por que não faz? E eu particularmente tenho uma trava muito grande em investir em marketing que eu não gerencio o resultado, assim. Então, como o nosso negócio ele é um negócio com um propósito inovador e tal, a gente está muito focado em investir em soluções de marketing mais tangíveis nesse início, tá? E aí, outra solução, e essas pessoas aí, 15%, né, gente? Essas pessoas aí, esse dado que você trouxe, supply chain, tá? Hoje isso é um gargalo que eu tenho. Quando eu falo supply chain, é uma pessoa para planejar a nossa cadeia, desde a produção até a entrega, né? Então, assim, da produção é planejar a queda do estoque, qual que é o lead time de produção, então já tem que acender uma luzinha vermelha lá atrás ainda para comprar aquele sumo lá atrás. Quer dizer, profissionalizar mesmo de fato. Se a gente faz isso, a gente faz bem, a gente está há 5 anos ali. Mas eu só vou conseguir entregar essa expansão e não trazer ruptura se eu tiver uma pessoa mais robusta nesse sentido, tá? Então, esse supply é isso. E na ponta da entrega também, tá? O supply é no final, é ver se a entrega foi bem feita, é ver se chegou legal, é garantir uma logística reversa, é garantir um saque bem feito, e por aí vai. E aí, por fim, equilibrar esse fluxo de caixa. Quando eu falo equilibrar fluxo de caixa, é porque esse crescimento e expansão no B2B aperta demais o caixa da empresa, tá? E qualquer empresa de bem de consumo passa por isso, não é só a Lubs, não, tá? Se você fabrica produto no Brasil hoje e começa a entrar nas redes de varejo, você começa a receber em 60 a 90 dias. E os pedidos começam a subir muito rápido. Quando você vai fabricar, você não consegue a mesma negociação com o seu fabricante porque você não tem esse porte ainda. Então, o caixa, ele é um caixa apertado. Então, crescer no segmento de bem de consumo demanda gestão de fluxo de caixa. Tá? E o que mais importante, eu já recebi umas perguntas e eu tenho certeza que alguém vai pensar assim, mas vocês vão crescer e como é que esse problema não vai acontecer de novo? Eu respondi uma pergunta dessa na página da Equicid lá, acho que foi ontem ou anteontem. É a velocidade que se cresce, tá? A gente consegue tomar essa decisão e entender, olha, se eu expandir demais, eu vou ter um problema de novo, né? Então, acho que é entender a capacidade de crescimento, a capacidade de produção e por aí vai, tá? Então, esse é o nosso User Proceeds básico e é a nossa projeção em faturamento. A gente considera presença em 1.850 pontos nas grandes redes de farmácia brasileira. Olha, essa projeção, eu considero ela, de fato, conservadora, tá? 4.000 pontos tem o Grupo RD. Tá? O Grupo RD tem 4.000 farmácias em média no Brasil. Eu estou falando de uma previsão de 1.800 pontos, mas por quê? Porque eu estou falando isso? Porque eu estou falando de pontos bem trabalhados, com excelência, com gestão, com controle de sell-out, com ação de ponta de gôndola, com promotoria rodando e arrumando produto por produto, sabe? Execução impecável em ponto de venda. Faturamento de R$300 mil mês, ainda em 2025, isso para a gente é muito, muito palpável, tá? A gente está na faixa de 200, oscilando 210, isso aí, eliminando ruptura, voltando 2 SKUs que eu não estou conseguindo fabricar ainda, eu resolvo esse problema. 600K em 12 meses, também atendendo os pedidos que a gente recebe e não está atendendo. Tá? E 5 novos SKUs em 2 anos, e aí eu posso falar para vocês que a gente namora esse universo da saúde menstrual, a gente namora vários universos também, enfim, de higiene íntima, vários universos também que a gente busca recorrência e margem acima de tudo. Tá? E um detalhe também, a gente olha também para o mundo digital, tá? A gente olha para produtos digitais constantemente, olhando benchmark fora. A gente sabe da importância de abrir braço digital, digitalizar processo, produtos e serviços também. Mas não é o momento, mas a gente também olha isso. Tá? E aí, para finalizar, por que a gente vai investir na Lubs? Bom, time enxuto. A gente reduziu 50% do nosso custo de 2024 para 2025, mantendo a nossa estrutura de capacidade de atendimento. Tá? Eu realmente acredito profundamente que execução em ponto de venda tem que ser impecável, que produto tem que ser excelente. A maior verdade comercial é comercial que é bom só vende produto bom. Né? Isso é muito legal pensar isso. Cara, o que é um bom comercial? Para começar, ele olha e vê se o produto dele é bom ou não. Né?
Então, assim, a Lubs é um excelente produto, com excelente propósito. A gente está com uma estratégia de crescer junto no que a gente já conquistou, né? E a gente tem esse reconhecimento no mercado, né? Vai lá na Lubs, convida todo mundo, vai no Instagram da Lubs, olha os 100 mil seguidores, navega, vê quem segue a gente, sabe? Tem gente relevante no mercado que está ali, tá? E aí a gente tem as nossas projeções um pouco mais esmiuçadas, mês a mês, tá? Após a captação. Esse crescimento a gente coloca ali até 12 meses, olha só, a gente está ali no mês 3, no mês 4, chegando no mês 5, ali 280, 300, enfim, essa projeção está ali dentro desse planejado, 12 meses, 600 mil. Tá? E aí depois, a cada 5 anos, como é que a gente pretende crescer ali dentro, com esse lucro, com a margem toda? Naturalmente, tá? A gente tem uma curva de crescimento de percentual de lucro também, porque no começo a gente investe, no começo a gente reestrutura, né? No começo a gente colhe os frutos das primeiras movimentações. E, por fim, o retorno em potencial. Isso aqui é um retorno em potencial, é muito importante deixar isso claro, mas a gente faz uma conta, a gente traz uma tabela, convida a entrar, dá uma lida com calma e entender, se eu investir tanto numa eventual saída, o que poderia acontecer ou não. Tá? Isso aqui está disponível no nosso site ali, né, na Equicid, tem tanto vídeo do pitching, que eu falo tudo isso com muita clareza, eu mostro o produto na RD, tá? Assistam lá, o produto está lá, eu falo sobre isso, visito e mostro esse desafio nosso. Então é isso, só isso tudo, agradeço e abrimos para as perguntas. Excelente, excelente. A gente está, nesse momento, chegando no final da conversa. Eu vou aproveitar o tempo de vocês, tá, pessoal, para a gente poder estender aqui mais um pouco o tempo que a gente tem e aproveitar o tempo do Gentil aqui também para a gente tirar dúvidas relevantes ao a tese de investimento da Lubs. Um ponto importante que o Gentil trouxe sobre o capital de giro da companhia. Empresas, e é um ponto que a gente sempre enfrenta aqui na Exceed com empresas de um patamar menor no Brasil. Quanto menor a empresa, menor é a abertura dela em bancos, em sistemas de banking, para financiar o capital de giro dessa companhia. A gente já viu diversas vezes aqui empresas captarem investimento ainda num estágio inicial da sua vida corporativa, exatamente porque ela não tem acesso a crédito, a dívida, que ela vai ter, né, no momento mais avançado da vida dela. Então, um ponto interessante aqui da Lubs é o seguinte: ela capta para resolver o problema de capital de giro dela enquanto ela está desse tamanho, ao ponto que ela cresce, ela demonstra que robustez financeira, robustez operacional, ela vai começar a ter portas mais abertas em banking e começando aqui a conseguir financiar o seu capital de giro de forma mais fácil, com acesso a crédito que já é dado para uma empresa que é um pouco maior do que a Lubs é hoje. Então, esse é um ponto interessante. O Gentil falou muito bem. Vai chegar um ponto que, se eu crescer demais, eu vou ter o mesmo problema de capital de giro. Mas aí eu chego num ponto de patamar de faturamento e robustez operacional que eu vou ter portas abertas dentro de um sistema de banking para poder financiar o dia a dia do meu negócio, o dia a dia do meu capital de giro. Então, esse é um ponto super importante que eu queria destacar aqui com vocês também. Bom, a gente teve aqui a pergunta da Ana Zucato sobre o valuation da companhia. Hoje ela está sendo negociada na casa dos 13 milhões de reais. Então a ideia aqui é que o investidor, entrando nesse patamar de valuation, ele tem, à vista do crescimento esperado da companhia, ele vai ter ali o retorno esperado para o seu investimento. E aí eu vou aproveitar aqui a minha última pergunta para o Gentil Gentil, ponto fundamental aqui da construção da tese de investimento da Lubs o ponto final da história, né? Como é que a gente estrutura a companhia para ser eventualmente vendida a um grande player no mercado e, finalmente, para você, investidor, receber o retorno sobre o seu investimento. Gentil, quem hoje compra a Lubs? Quem é o grande player ou os grandes players targets da Lubs que vão eventualmente encarar a empresa como um alvo de um M&A e que vão querer comprar a companhia no futuro e finalmente ali dar retorno para o seu investidor? Bom, pergunta de $1 milhão. Bom, Rafa, eu acredito profundamente que hoje não existe no mercado uma empresa que traz essa narrativa e tem mostrado, né, a viabilidade de trazer sofisticação ao assunto, né? Com seriedade, olhando para a saúde, enfim, com propósito. Assim. Eu acredito profundamente que incorporações de marcas por grandes grupos é quando você prova para eles que o seu propósito, você chancela o seu propósito, né? Que é sobre mostrar que aquilo ali faz sentido, né?
Nosso papel aqui é entender que a gente vai provar que aquilo faz sentido. Agora, transformar isso num negócio gigantesco, a gente conta, né, com uma empresa que as grandes empresas sabem, elas transformam. Elas só precisam achar uma coisa que tem propósito e transformar isso em uma coisa gigantesca. Hoje a gente tem um rol de empresas que eu considero com potencial. Primeira delas, assim, que eu acredito naturalmente pelo histórico, na verdade, duas empresas, Natura e Boticário, eu acredito muito, namoro muito elas, assim. Então, isso aqui não é uma informação confidencial nem nada, mas essas empresas, elas têm encontros de CVCs, elas fazem eventos, tá? Eu sou super antenado com isso e participo constantemente, tá? Recentemente participei do encontro de empresas aceleradas pelo Grupo Boticário, a gente conhece as pessoas que estão empreendendo na área, isso já acontece, tá? Inclusive, eles sabem que a Lubs existe, assim, todo mundo sabe, a CIMED sabe, a Boticário sabe, todo mundo sabe que a gente existe, tá? O que eu acho é que Natura, Boticário, são empresas que, enxergando esse propósito, eu vejo se encaixando no portfólio delas de uma forma mais fácil, principalmente se a gente for olhar eles pensando até no marketing, não é marketing multinível que eu queria falar, mas esse modelo da revendedora Natura, que tem, já pensou esse modelo da Lubs aplicado de forma robusta dentro, né, desse canal de venda de parceiras e revendedoras que tem Natura, Boticário e Avon, por exemplo, tá? Então eu vejo essas duas empresas, tá? E eu acho que as que mais têm sinergia com a gente em propósito são essas duas, mas a gente também pode ir para um pouco do universo mais da saúde, tá? Porque a gente se posiciona muito lá da saúde. Eu tenho plena convicção, por exemplo, que empresas como CIMED e a Hypera, elas têm a capacidade de capilarizar negócios que elas quiserem, mas elas vão ter uma dificuldade muito maior de criar um produto premium e com a aderência e o propósito que a gente tem, tá? Então, um grande resumo, eu vejo empresas que podem, né, saída da Lubs vai ser quando essas empresas entenderem que, cara, essas pessoas fizeram esse propósito e eu consigo transformar isso de verdade em conversão, assim, tá? Então é isso, assim, são essas empresas, assim, e é muito interessante pensar que, se a gente falar de Avon, Natura, Boticário, principalmente essas, eles não investem nesse segmento, e eu tenho certeza que é ainda, tá? Eu tenho certeza que é ainda, porque a Natura investe fora do Brasil, tá? E eles têm fundos familiares, eles investem fora do Brasil. Excelente, excelente, Gentil. Eu fico feliz em dizer que a gente chega no final da nossa conversa sem conseguir atender a quantidade de perguntas que a gente teve por aqui. Heitor, Renata, Ana, Pedro, Bruno, todas as perguntas vão ser endereçadas individualmente com vocês, tá? Eu deixo aqui o meu contato pessoal, fiquem à vontade para me acionar diretamente e a gente poder debater. Eu construí a tese de investimento da Lubs dentro da Exceed junto com o Gentil, então fiquem à vontade para trocar diretamente comigo, para que a gente possa aqui nos aprofundar na tese de investimento e por que a Lubs é um bom negócio e por que é uma boa oportunidade de investimento para compor uma carteira de Venture Capital dos investidores Exceed. Além disso, nosso time de relação com investidores vai estar entrando em contato com todos vocês para a gente tirar cada uma das dúvidas individualmente, tá bom? Novamente, eu agradeço muito o tempo do Gentil. A gente vai continuar trocando com vocês constantemente. Acho que a gente teve um excelente público aqui. E, novamente, fiquem à vontade. Eu convido vocês a conhecer mais sobre a empresa na página da rodada da companhia. Vocês vão encontrar todos os dados que a gente passou aqui para vocês. Além disso, também a oportunidade ali de emitir e já assinar e já se tornar um investidor da Lubs já nesse primeiro momento. A empresa está performando muito bem em termos de rodada, ela vai chegar ao mínimo regulatório nos próximos dias, sem dúvida nenhuma, já está ali muito próximo, e aí depois disso a rodada acaba, basicamente a mensagem ela acaba a qualquer momento. Então, essa é a ideia. Chamo vocês aqui para vocês conhecerem um pouco mais sobre a empresa na página da rodada, e, novamente, muito obrigado pela presença aqui, por todas as perguntas. Muito obrigado, boa noite, obrigado, Gentil. Obrigado você, querido. Tamo junto. E qualquer coisa, estou 100% à disposição aqui. Excelente. Muito obrigado.